Bom dia, uma excelente semana para todos. Hoje nós vamos falar a respeito do Salmo 2 e da alegação de que o Messias seria filho de Deus, não é isso? Nós vemos no Novo Testamento alguns personagens dizendo, por exemplo, a Jesus: então tu és o Messias, filho do Deus vivo, né? No caso, Pedro diz isso a Jesus, é isso? E também, se eu não me engano, existem outros textos em que os fariseus ou as pessoas que estão julgando Jesus perguntam: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Né? Então, o que acontece? Os leitores do Novo Testamento têm a impressão de que o povo judeu esperava um Messias que fosse filho de Deus, não é isso? As pessoas acham que se esperava um filho de Deus. Mas a pergunta é: existe no Tanar, no Antigo Testamento, alguma evidência de que se deveria esperar um filho de Deus na Terra? Né? Será que existe alguma referência? E a resposta, surpreendentemente, é não. Não existe nenhum texto no Antigo Testamento que diga que em algum momento da história apareceria na Terra um tal Filho de Deus. Né? Simplesmente não existe. As pessoas distorcem, na verdade, alguns textos para dizer isso aí, mas simplesmente não era o que os textos estavam falando. No caso, um dos textos mais populares, talvez um dos únicos, que eles pegam para pegar esse negócio aí do Filho de Deus, é isso? É o segundo salmo da Bíblia, o Salmo 2. Existem dois versículos nesse texto em que aparece a palavra filho. Um deles aparece de fato a palavra filho em hebraico, né, que é ben, no versículo 7, tá certo? Ben quer dizer filho. E no outro versículo colocaram lá por a força, não é? Distorceram o texto para inventarem essa palavra filho na edição de Almeida, no versículo 12, em que eles colocam lá: beijai o filho para que não se ire. Só que no original hebraico simplesmente não existe essa palavra filho, que é ben. Alguns versículos antes aparece a palavra ben, não é isso? Versículo 7. E aqui não, aqui aparece a palavra var, que significa pureza e não filho, né? O que é que eles estão fazendo para colocar filho aqui de todo jeito? Eles estão pegando a palavra aramaica, veja bem, eles estão pegando a palavra aramaica bar, né, que quer dizer filho em aramaico, não em hebraico, tá bom? E colocando aqui por fim da força, sendo que esse texto não é aramaico e sim hebraico, como nós sabemos. Não é isso? Então, o versículo 12 não fala em beijai o filho, fala, como traduz Rashi, né? Armai-vos com pureza. E não tem nada a ver com filho. A palavra var aqui significa pureza. É um texto hebraico e não aramaico, tá certo? Então, o versículo 12, prestem atenção no que eu estou afirmando. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, que muitos protestantes acham que é fiel, né? Uma Bíblia fiel, bacana, eles simplesmente distorceram na cara de pau um texto para colocar a palavra filho e ainda colocam com letra maiúscula, né? Sendo que nem sequer existe a palavra ben, filho, neste texto. É uma distorção sem vergonha mesmo, tá certo? Perdoem aí a expressão se vocês acham agressiva, mas definitivamente é necessário que a pessoa realmente queira distorcer o texto para fazer uma tradução dessas, né? E no versículo 7, aí eu gostaria de perguntar sobre o que fala o Salmo 2, não é isso? Vamos começar do começo do primeiro versículo. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é esse ungido? O rei Davi, que é ungido. Os reis de Israel eram ungidos, né? Nós sabemos disso. Sim, outra coisa que eu esqueci de dizer, mas que é extremamente importante. Tem muita gente que lê
os títulos dos textos bíblicos na edição de Almeida, não é isso? Aqueles títulos em negrito e itálico que tem em cima de todos os textos. Só que existe um problema. Esses títulos simplesmente foram inventados pelo editor e não tem nada a ver com a Bíblia. Foram inventados por quem produziu essa versão, né? Aí eles colocam lá: os sofrimentos de Davi prenunciam o Messias, né? Ou então não sei que lá do Messias. Mas espera aí, quem está dizendo que é o Messias foi João Ferreira de Almeida, ou foi quem editou essa versão. Não é o texto que diz, né? Então temos que prestar atenção nisso. Títulozinhos de textos da Bíblia não estão no original, tá certo? Foram acrescentados pelas edições, pelas pessoas que editaram os textos, e não estavam no original de forma alguma, né? Então o texto está falando sobre o rei Davi. Versículo 3: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei. Quem é o meu rei? Davi, né? Só que aí, o que colocaram aqui as pessoas que fizeram a edição Almeida? Colocaram o R maiúsculo para dizer que esse rei é Jesus, que seria também Deus. Por isso que colocaram rei em maiúsculo, né? Vocês percebem que as traduções bíblicas são ideológicas, né? As traduções bíblicas são tendenciosas para a ideologia do autor, do tradutor. É isso que acontece, né? Eu tenho estabelecido meu rei, que é Davi, sobre o monte Sião, sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. O Novo Testamento diz, desculpe aí por não ter preparado o texto, não sei qual é o texto que diz, mas Hebreus fala que isso aqui é uma referência a Jesus, né? Meu filho, tu és meu filho, hoje te gerei. E muita gente pergunta: como é que você vai explicar Davi nesse texto aqui? Não é isso? Ora, não existe nenhum problema em colocar Davi aqui. Por que que Davi foi chamado de meu filho? Porque ele era o líder do povo de Israel, que é chamado o primogênito de Deus, não é isso? Por isso que ele é chamado de filho. E também é uma expressão de carinho, não é? E de amor de Deus por ele. Ora, também está escrito em 2 Samuel 7,14, a respeito de Salomão: eu serei para ele como um pai, e ele será para mim como um filho. Está escrito em 2 Samuel 7,14. Ora, isso quer dizer que Salomão era filho de Deus? Salomão era o Messias, filho de Deus, Jesus? Claro que não. Mas Deus disse que ele era como um filho para Deus, né? Está escrito isso. Então, essa é uma expressão de amor. Também está escrito no Salmo 89 e 27, ele me chamará: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha de minha salvação, né? Então, como referência a Davi chamando Deus de meu Pai. Então, não é nenhum problema que Davi seja esse filho de Deus de Salmo capítulo 2, versículo 7. Não é isso? Então, vimos que o Salmo 2 não faz referência nenhuma a Jesus, nem no versículo 7 e muito menos no versículo 12, que foi distorcido para colocar Jesus lá no meio, né? Interessante. Então, eu afirmo que o Tanar, o chamado Antigo Testamento, não faz referência nenhuma ao Messias como um filho de Deus, como alguém que iria perdoar pecados, né? Como alguém espiritual. Como é o Messias no Antigo Testamento? Fica a pergunta. Qual é o Messias de acordo com o Tanar? Vamos ler Jeremias 33, do 15 ao 17. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Isso aqui é Jeremias 33, do 15 a 17. Outro texto, Ezequiel 37, do 24 ao 25. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos terão um pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão.
e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram os vossos pais, e habitarão nela. E Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Então, o que que esses dois textos que eu acabei de ler falam sobre esse futuro descendente de Davi? Ora, eles falam dele como um rei, como um líder político, e não como um salvador de pecados, filho de Deus, coisa espiritual, não é isso? E eu acho até engraçado que muitas vezes nas igrejas evangélicas, no cristianismo, as pessoas sentem até um sentimento antissemita, né? Eu preciso dizer isso, porque é a verdade. E elas dizem assim: os judeus esperavam, rejeitaram Jesus. Os judeus rejeitaram Jesus porque eles esperavam um guerreiro, um Messias guerreiro, um rei. Eles esperavam um rei só para eles. Espera aí, meu filho, deixa eu te dizer um negócio. Não era que os judeus esperavam um rei ou um guerreiro político porque eles eram malvadões. Não é porque eles eram malvadões. É porque é exatamente o que está prometido nos profetas. Quer dizer, me prove que os profetas profetizaram a respeito de um Messias espiritual. Me mostre um Messias espiritual no Antigo Testamento. Mas eu acabei de mostrar a vocês um Messias político, um líder político, esse sim, que seria um descendente de Davi. É exatamente isso que é o Messias no Tanar, no Antigo Testamento, né? Eu recebo qualquer comentário que você possa fazer aí, qualquer questionamento sobre esse assunto, vou tentar responder, não é? Você pode discordar de mim sem nenhum problema, eu estarei respondendo aos seus comentários. Obrigado por ter assistido. Se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever aqui no meu canal.